Olá, meu querido, olá, minha querida, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula de Direito Processual do Trabalho. O tema de hoje são os atos, termos e prazos na Justiça do Trabalho. Comecemos então pelos atos. O que são os atos? São aqueles atos praticados voluntariamente pelas partes, pelo juiz e pelos servidores. Exemplo de ato: audiência, notificação. Temos diversos atos no decorrer do processo do trabalho, do processo trabalhista, da reclamação, da reclamatória trabalhista. Lembramos do princípio da inércia, que é aquele que o juiz não pode agir de ofício, ele espera o que ser instigado, e o princípio inquisitivo. Depois que o juiz ele é instigado a se manifestar, depois que você entra com uma petição inicial, os atos eles vão se decorrer por mando do juiz. O processo vai caminhando, não é mesmo? Então nós temos algumas características dos atos processuais. Primeiro, diz respeito à publicidade. Em regra, os atos processuais vão ser públicos. Você precisa pedir autorização para assistir uma audiência trabalhista? Você precisa pedir autorização para não atrapalhar a audiência, né? Mas a audiência ela é pública, qualquer um pode assistir à audiência trabalhista. Só vai ser decretado segredo de justiça, e aí só podem as partes, os advogados terem acesso ao processo, se houver aí algum interesse quanto à intimidade ou interesse social que legitime esse segredo de justiça. Exemplo, uma reclamatória trabalhista no qual o reclamante ele pleiteia dano moral por ser vítima. Olha que caso grave, hein? Por ser vítima de um estupro praticado pelo seu empregador. Por óbvio que esse processo ele vai ser decretado segredo de justiça. Aí você não pode, você que não faz parte desse processo, você não pode acompanhá-lo, claro, porque ele vai estar albergado aí pelo manto do segredo de justiça. Quais são os horários da prática dos atos processuais? A CLT fala que os atos serão praticados em dias úteis, né, das 6 da manhã às 8 da noite. Um oficial de justiça, por exemplo, vai fazer uma penhora, fazer uma notificação, ele deve fazê-lo entre 6 às 8 da noite. A gente sabe que hoje os TRTs estão utilizando do PJE, que é o processo judicial eletrônico. Aí no PJE você pode peticionar, né, a qualquer momento, dentro da sua casa, dentro do carro você pode peticionar. Então, o PJE ele possibilita as partes de praticarem atos processuais fora desses períodos, claro. Tanto é que o último dia do prazo no PJE é até a meia-noite daquele dia. Na realidade, até as 11, até as 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Você pode praticar o ato no último dia do seu prazo. Então, os horários, né, de atos físicos serão das 6 às 8, das 6 às 20 horas, conforme o artigo 770 da CLT. Perguntinha clichê: é possível a penhora em domingos e feriados? A resposta é sim, claro que sim. É possível fazer a penhora em domingos e feriados, desde que o juiz autorize. E as penhoras aos sábados, é possível? Penhora ao sábado é completamente possível e não precisa de autorização judicial. Volto a falar, penhoras e domingos e feriados necessitam o quê? De autorização judicial. O juiz tem que ir lá, né, no seu despacho, naquele mandado, né, colocar, olha, está autorizada a penhora ao domingo, está autorizada a penhora no feriado. Aos sábados não precisa de autorização judicial expressa. O oficial de justiça ele pode fazer uma penhora ao sábado, porque é muito difícil, né, você encontrar de repente a parte durante a semana. Então, é possibilitado aquele oficial de justiça praticar o seu ato jurídico, né, um ato processual, aos sábados, domingos e feriados. E termos? O que são termos? Termos é a redução a escrito de um ato. Exemplo, termo de audiência. Quando, né, o técnico judiciário, o analista judiciário vai lá e digita o termo de audiência, o que ele está fazendo? Ele está reduzindo a escrito
o que ficou, o que aconteceu naquela audiência trabalhista. Isso é um termo. Ótimo, e prazo? Cuidado aqui com prazos na Justiça do Trabalho, principalmente depois da reforma trabalhista. Os prazos na Justiça do Trabalho, eles serão contados em dias úteis. Os prazos na Justiça do Trabalho serão contados em dias úteis. O que são os prazos? Prazos nada mais são do que o tempo que as partes, os servidores, o magistrado têm para cumprir determinado ato. Exemplo, qual que é o prazo da contestação trabalhista? A contestação trabalhista ela tem que ser apresentada até o início da audiência. Caso não seja apresentada até o início da audiência, o sujeito terá 20 minutos para fazê-la de forma oral na própria audiência. Esse é o prazo da contestação trabalhista. Qual que é o prazo dos recursos trabalhistas? O prazo, geral é 8 dias úteis. Nós temos 3 exceções, que é o pedido de revisão, que é 48 horas, os embargos de declaração, que é 5 dias úteis, e o recurso extraordinário, que é 15 dias úteis. Ou seja, é o tempo que a parte tem para praticar aquele ato. São os prazos. E aí eu trago algumas características desses prazos. Um prazo ele pode ser particular. O que é o prazo particular? É aquele dedicado a uma das partes. Diferentemente do prazo comum. O prazo comum é para ambas as partes. Quando o juiz não fala nada a respeito de um prazo, qual que é mesmo o prazo para a parte cumprir? 5 dias úteis. Quando o juiz ele fala assim, manifeste-se as partes sobre o laudo pericial. E não fala qual que é o prazo. Cuidado, hein? Quando o juiz não menciona o prazo, você tem que cumprir aquele prazo em 5 dias úteis, conforme expressa a disposição do CPC, Código de Processo Civil. 5 dias úteis. Nós temos os prazos legais, que é aqueles decorrentes da lei, e os prazos judiciais, aqueles fixados pelo juiz. Como esse aqui que eu acabei de falar, manifestação a respeito de um laudo. Nós temos outros sim os prazos convencionais. Quais que são os prazos convencionais, professor? Exemplo, as partes convencionam um prazo para determinada diligência. Olha só um exemplo. As partes elas estão na iminência de fazer um acordo. O que elas fazem? Elas, em comum, os 2 advogados assinam, as partes assinam. Juiz, excelência, suspende esse processo para nós por 30 dias, porque a gente está quase finalizando um acordo. Ou seja, o processo vai ficar suspenso durante 30 dias por um prazo convencionado entre as partes. Nós temos também os prazos peremptórios, que é aqueles que não cabem dilação, não cabem prorrogação, e os prazos prorrogáveis. Nos prazos peremptórios, e não obstante não caibam prorrogação, dilatação, nós temos alguns eventos que possibilitem isso. Por exemplo, nas comarcas de difícil acesso, o juiz ele pode aumentar esse prazo peremptório por até 2 meses, ou em razão de uma calamidade pública. Exemplo, aconteceu um terremoto, aconteceu um tsunami e aquela cidade ficou sem internet. O juiz pode prorrogar esses prazos improrrogáveis, esses prazos peremptórios? Sim, está lá no artigo 222 do Código de Processo Civil. O juiz ele pode prorrogar o juiz ele pode prorrogar um prazo recursal em razão de uma calamidade pública? Claro que sim, claro que sim. Imagina que a cidade inteira ficou sem internet. Caiu um raio naquela cidade, não sei, e queimou ali uma torre de transmissão de energia. Ele pode então fazer a prorrogação de um prazo peremptório, Como eu disse no começo da aula, os atos processuais são praticados pelas partes, pelos magistrados e pelos servidores. Os servidores eles têm 48 horas para mandar a notificação da audiência inicial trabalhista. Quando
quando você entra com uma reclamação trabalhista, se não tiver nenhum pedido liminar, nenhuma tutela de urgência, esse processo nem vai para o juiz, ele fica ali com o servidor público, com o analista ou com o técnico judiciário. E esse servidor público ele tem 48 horas a partir do recebimento para expedir notificação ao réu para comparecer à audiência inicial ou à audiência una no procedimento sumarício. Ele tem, olha que interessante, ele tem um dia para fazer conclusão para o juiz. Fiz um pedido, o processo vai para ele, para o servidor. Ele tem que fazer conclusão em um dia. Ele tem 5 dias para cumprir um despacho ou uma intimação do juiz. 5 dias para cumprir despacho ou decisões. E o juiz tem prazo, professor? Sim! O juiz ele tem 5 dias para despachar, 10 dias para proferir decisões interlocutórias e 48 horas contadas a partir da audiência de instrução para proferir sentença. Professor, onde eu atuo, eu não observo esses prazos pelo juiz. Geralmente não tem sanção para eles, né? Para os magistrados. Mas esses prazos estão previstos em lei. 5 dias para despachar, 10 dias para decisões interlocutórias, 48 horas para aprovação da sentença, contadas a partir da audiência de instrução. O que acontece, né, em muitas subseções, em muitas comarcas, é que tem muito processo, fica inviável, impossibilitado o juiz de despachar em 5 dias, de decidir em 10 ou de proferir sentenças em 48 horas da audiência de instrução. Joia? Por isso que não há o sancionamento. Contagem de prazo na Justiça do Trabalho, meu lindo e minha linda, é a mesma coisa do processo civil. Eu excluo o dia, né, do início e incluo o dia final. Fui intimado hoje. Hoje é dia útil, amanhã também é dia útil. Começa a contar amanhã. O dia que eu sou intimado é excluído. Mesma regrinha do CPC. Mesma regrinha lá 225 do Código de Processo Civil. Aqui, para nós, é o artigo 775 da CLT. E a minha última observação diz respeito à interrupção e suspensão dos prazos. Interrupção. Quando que um prazo vai ser interrompido? O exemplo mais clichê que tem é os embargos de declaração. Os embargos de declaração interrompem o prazo para outro recurso. O que é interromper? A partir do momento que a parte ela interpõe um embargo de declaração, o prazo para um recurso ordinário, para um recurso de revista, ele fica interrompido, volta do começo depois. Quando eu falo em interrupção, o prazo ele volta a correr do início. Quando eu falo em suspensão, o prazo ele já correu um pouquinho, suspendeu, ele volta a correr da onde ele parou. Exemplo de suspensão de prazos. Recesso forense, que é um exemplo, vamos lá, ó. Para nunca mais errar. Qual que é o seu cantor favorito? Professor, meu cantor favorito é o John Bon Jovi, olha só. Meu cantor favorito, professor, é o Zezé de Camargo. Não sei qual que é o seu cantor favorito. Imagina que você está escutando a música dele. Imagina que você está escutando a música do seu cantor. E você está lá escutando no YouTube, está assistindo no YouTube e toca seu telefone. Tocou seu telefone. É sua namorada. No display, né, do seu celular, tem essas teclazinhas aqui, ó. Não tem? Veja só, vê se eu estou errado. Vê se eu estou desatualizado. Não tem essas teclinhas aqui, ó. Imagina então que a sua namorada ligou. Você está escutando Bon Jovi ou YouTube. Você vai e clica nesse botãozinho aqui, ó. Esse botãozinho vai fazer o quê? Vai pausar a sua música, não é? Pausou. Aí você fica lá 6 horas conversando com a sua namorada. A hora que você clicar aqui, a música vai começar do início ou da onde parou? Da onde parou, não é? Isso é um caso o quê? De suspensão
Suspensão de prazo. O prazo ele volta a correr da onde ele parou. Olha o contrário. Você está lá ouvindo Zezé de Camargo e Luciano. É o amor. E toca seu telefone. Ao invés de você apertar o botão de pausa, você aperta o botão de stop. Esse aqui, ó. O stop. Quando você desliga o telefone com a sua namorada depois de 12 horas, você aperta esse. A música vai parar. Ela vai começar do início ou da onde parou? Do início. Então aqui nós temos o que? A interrupção. O prazo ele volta a correr ao todo. Então aqui é a interrupção. Joia, um macetezinho aí? Tranquilo, né? Bacana. Espero vê-lo aí na próxima aula nossa. Um grande abraço. Permaneçam sempre com Deus.